Boa noite a todos, muito bem-vindos. É em nome de Jesus que nós estamos mais uma vez reunidos aqui. Sempre a gente lembra que todos nós somos importantes na reunião. Vamos pedir ajuda para aqueles que nós conhecemos, que não têm a oportunidade que nós estamos tendo na noite de hoje. Nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Que Deus nos abençoe. Então vamos dar início à nossa reunião, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. O assunto de hoje, amor maternal e filial. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? É uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Mas, entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Entre os homens, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude. Sobrevive mesmo à morte e segue o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa mais do que no animal. Olha só, que livro fantástico. A doutrina espírita é maravilhosa, traz para nós um esclarecimento lógico. Realmente, quem é pai, quem é mãe, principalmente a mãe, sabe disso. O filho pode estar até mais velho, até velhinho. Ele continua sendo uma criança, para a mãe e para o pai. Os cuidados a gente sempre tem e é interessante isso daí. Os animais, muitas vezes, as pessoas questionam porque o animal, logo que ele aprende a se virar sozinho, muitas vezes ele se desliga, né? Mas o filho não. Por quê? Porque tem a reencarnação. Nós temos alguma coisa a mais do que nos animais. O espírito humano é aquele que foi preparado para ver Deus. Isso está nos livros espíritas. E também no livro dos Espíritos está escrito que a distância entre os animais e o homem é a mesma distância entre o homem e Deus. Mas nós passamos por ali. Nós já comentamos a nossa energia, nós não vamos entrar em detalhe hoje. Mas nós viemos do mineral, vegetal, animal, homem e vamos ser anjos. E um dia nós vamos entender tudo quando nós nos desvencilharmos da matéria, que é o que a gente conhece aqui na Terra. A gente não tem ainda a dimensão de tudo isso, porque os nossos sentidos são muito limitados ainda em relação às coisas sublimes de Deus. Como nós podemos ser mães, pais, filhos, avós e encarnações diferentes, a ligação, esse amor, transcende essa relação de pai e filho. Sim. Então é uma coisa até superior e que nas encarnações ela é construída. Sim. E olha como que você lembrou uma coisa interessante aí. No livro Testemunhos de Chico Xavier, nós vamos ver ali o Chico Xavier conversando com Vantuíldes de Freitas, que era o presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele viu o filho do Vantuíldes descer a escada. E ele falou para o Vantuíldes, ele foi seu pai numa outra encarnação. Então olha só a sublimidade, olha os laços de família. Mas vai ser falado na reunião. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Ela os estende, mas não os destrói. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que, entre os vizinhos ou entre os servidores, pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Olha aí, confirmando para nós. Um amigo, né? É. Vocês acham que é ao acaso que nós estamos reunidos aqui? Nunca. Muitos de nós aqui combinamos no plano espiritual para nos reencontrarmos. Aí eu sempre comento com os amigos aquelas palavras do Emmanuel, que há encontros que são encontros, há encontros que são reencontros e há encontros que são desencontros. Então, a afinidade faz com que a gente se aproxime. E aí nós vamos ver isso num outro livro também muito interessante,
Um senhor, ele havia matado um amigo dele por causa da noiva. Ele queria a noiva do amigo entre aspas, né? E o que aconteceu? Ele convidou ele para uma caçada e ele atirou nele. E aí, quando ele ia dormir, ele não conseguia desligar daquilo. Mas ele era um homem muito bom, ele morava no Rio Grande do Sul. E ele tinha uma fazenda muito grande, ele é muito bom, muito caridoso. Aí os espíritos superiores prepararam o espírito daquele que ele havia tirado a vida para vir da família dele. Só que a mulher dele teve um problema de útero, ela não podia mais engravidar. Mas tinha uma vizinha, e inclusive estava com tuberculose. E eles pedem para ela, porque ela já era um espírito superior, de um grau já mais evoluído, se ela poderia ser a mãe daquele filho. E ela concordou. E já prepararam ela que no parto ela ia desencarnar. Olha, como ela era vizinha da fazenda, esse senhor ficou sabendo dela que ela estava grávida, estava passando dificuldade, começou a ajudá-la. Quando ela teve a criança, ela desencarnou, ele pegou o filho e trouxe para o lar dele. Olha, a lei de Deus, Deus é maravilhoso. De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão, e todavia as amais, as quereis, bem como se fossem uma parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por um outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos experimentam para com uma criança? Vós sabeis? Não, é isso que vou explicar. Então, nós não colocamos a explicação aqui, porque é uma sequência muito longa, mas é interessante ler o Livro dos Espíritos para a gente entender isso daí. Aí ele fala dos cuidados, ele fala da responsabilidade que a gente tem que ter com os filhos, de tudo isso. E olha, a infância, ela é tão importante na nossa vida que até nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o governador do planeta Terra, passou pela infância. E aí, me veio uma passagem aqui do livro Boa Nova. Olha só, Jesus estava ali sendo crucificado e a mãe dele assistindo tudo. Ele na cruz, aí Maria rememorou tudo, começou a voltar no passado. Desde quando ela foi avisada que teria Jesus como filho, ela rememorou toda a infância de Jesus até chegar naquele dia ali. Vocês imaginam o sofrimento dessa mãe? Imagina o que ela passou ali naqueles momentos. Mas aí veio o consolo para ela. Ele era realmente o enviado de Deus. Aquilo ali não ia ser em vão. E é por isso que nós estamos aqui. Olha, graças a Jesus. Visto que o amor maternal está na natureza, porque há mães que odeiam os filhos, e isso desde o seu nascimento, algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação se ele mesmo foi mau pai, ou mãe má, ou mau filho, numa outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um mau espírito que se esforça por dificultar a existência do filho, a fim de que ele sucumba sob as provas que aceitou. Mas esta violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. Olha só, Sublime Expiação é o nome do livro. O moço, ele tocava piano. Victor Hugo escreveu esse livro, escreveu a história desse rapaz. Ele tocava piano e ele adquiriu hanseníase. E ele era de uma família muito abastada. E a mãe já tinha diferença com ele desde criança. E ela não aceitava que ele tivesse hanseníase e também não aceitava que isso fosse ventilado na sociedade. Ela preparou um bolo com veneno para ele. Primeiro ele foi afastado, porque naquele tempo quem tinha lepra era afastado do lar. E ela preparou um bolo com veneno e foi levar para ele.
e falou: a mamãe fez esse bolo com muito carinho para você, mas você promete que vai comer esse bolo? Ele falou: eu prometo. A mamãe vai saber se você comeu ou não. Ele falou: não, mamãe, eu prometo. E ele saiu até a porta, para a mãe sair para fora, e ele tinha um gato. Olha, o gato comeu um pedaço do bolo. Quando ele chegou, o gato estava morto em cima da mesa, junto com o resto do bolo. Olha só. E ele viveu muito tempo isolado. Então já tinha diferença ali. Por que ele adquiriu lepra se ele tocava piano? Porque isso é uma outra história, remontando uma reencarnação no passado dele. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, só para a gente entender como funciona a vida. Então, existe realmente muita diferença, às vezes, entre mãe e filha, entre pai e filho, porque são os ajustes. Reconciliai-te com o teu inimigo enquanto está a caminho, ou você será levado à presença do juiz e será metido numa prisão, e não sairá de lá enquanto não pagar o último ceitil. É reconciliação. Nós nos desajustamos e nós nos reconciliamos através da reencarnação, quebrando as diferenças. Aí entra o fato das chipógrafas, das irmãs siamesas, irmãos siamesas, que de tanto degradear um com o outro, isso está também no livro de Humberto de Campos, eles vieram como pai, como filho, como irmãos, como marido e mulher e sempre se mataram. Aí, para que quebrasse esse elo de ódio, veio os dois espíritos num corpo só, em Passa Quatro, no estado de Minas Gerais, e viveram durante um bom tempo. Era um corpo só, com duas cabeças, para dividir o mesmo corpo. Então a gente vê que tem uma prova. Só quem não acredita na reencarnação é que não entende essas coisas. Porque o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado, o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado com aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Olha só, o espírito é o mesmo, o corpo muda. E a situação também muda, tanto financeira como social, como cultural. Tanto é que muita gente não acredita que Chico Xavier foi Kardec. Kardec tinha muita cultura. E o Chico Xavier só tinha o 4º ano primário. Mas vamos pegar a obra do Chico Xavier. E a inteligência do Chico Xavier. E a conversa do Chico Xavier. Aí nós vamos entender que está tudo arquivado naquele corpo mental que nós sempre comentamos aqui, do espírito. Então, muitas vezes, uma pessoa que ele até está na obscuridade diante da sociedade, ele tem uma sabedoria muito grande e ele tem um arquivo mental muito grande. A gente teve muita experiência dentro da doutrina espírita disso daí, de pessoas que a condição dele, tanto financeira, como social, como cultural, não tem como ele saber tudo aquilo que ele sabe. Está arquivado no espírito. Para nós, né, essa vida é única. Para o Eduardo, para o Norinho, não seremos nós mesmos logo mais. Nós seremos aquilo que somos, né, eternamente, não o que a gente está vestindo aqui nessa existência. O apóstolo Paulo diz que o homem morre uma vez só. Realmente o homem morre uma vez só. O Norinho vai morrer uma vez só. Quando eu reencarnar, vou ser outro nome. O espírito mesmo. É o mesmo espírito que anima. Está no livro dos espíritos. Que dá as qualidades boas ou má no corpo que ele está utilizando. Tudo isso é a essência do espírito. Por isso que nós transitamos. Tanto no corpo masculino como no corpo feminino. As feministas que a gente vê agora, radicais, têm uma reencarnação anterior que faz com que, nessa encarnação, elas tenham esse radicalismo. Tudo está ligado à reencarnação. Porque nós estamos na Terra, e na Terra ainda precisa da reencarnação. Aqui falou da infância, os espíritos dizem que nos planos superiores a infância é quase nula. Por quê? Porque o espírito já tem uma sabedoria, ele já conseguiu um degrau a mais. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusáveis por não terem para com eles a ternura que o teriam em caso contrário? Não, porque é um fardo que lhes é confiado, e sua missão é a de fazer todos os esforços para conduzi-los ao bem. Mas esses desgostos são frequentemente o resultado dos maus costumes
que os deixaram tomar desde o berço. Colhem então o que semearam. Isso daqui é importantíssimo, importantíssimo. Nós não podemos dar tudo o que a criança quer. Nós não podemos deixar uma criança dominar uma casa, um lar, bater no rosto do pai, bater no rosto da mãe. E a gente vê isso direto. Então, olha, o Divaldo Franco, ele diz que tinha um psicólogo na casa dele, pendurado na porta, atrás da porta, que era um reio, que quando ele saía fora, a mãe e o pai educavam eles. A gente não precisa de rei, mas a gente precisa de autoridade. Porque um não é sempre um não. E tem que ser um não. E quando o casal eles estão ajustados, quando o pai fala um não, a mãe não pode falar um sim, porque ela vai quebrar a autoridade dele. Por isso que tem que ter bastante harmonia. Se realmente os espíritos que estão reencarnando agora são muito inteligentes, são inteligentíssimos. Eles sabem como dominar. Eles sabem como dominar. Se o pai e a mãe não tiver pulso, o que vai acontecer? Vai ser isso daqui, ó. Colhe o que semearam. E é muito duro para um pai e para uma mãe quando a gente vê que o filho, ele extraviou o caminho dele. A gente sofre muito, mas sofre muito mesmo. Eu vejo o sofrimento principalmente das mães. E aí vamos pegar Jesus de novo. Um outro livro, Boa Nova. Olha, Pedro está conversando com Jesus. E Pedro diz para Jesus o seguinte, um pouco antes de Jesus ser preso por Pilatos, ser levado à presença de Pilatos. Pedro fala para Jesus, o senhor não acha que o senhor está acolhendo muitas mulheres de má fama? Olha só. Aí Jesus diz para ele o seguinte, eu venho fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Somos todos irmãos. Pedro, não se engane de uma coisa. Será a mulher, através do sentimento e das atitudes, que irá transformar o mundo. Porque a mulher traz a vida. Todo discernimento, toda cultura, tudo aquilo que o homem tem através da razão, não significa nada sem a presença do amor. É como um castelo adornado que irá se desmoronar. Olha o amor envolvendo a gente aí. Então, olha a leitura de hoje, amor maternal. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazê-las produzir muitos e bons frutos que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem. Olha só, muitas vezes nós precisamos impor para que seja um cidadão de bem. Então olha só para vocês verem, hoje nós estamos numa situação muito difícil, que às vezes os pais culpam a escola. E quem educa é o lar que educa. A escola é um outro problema, porque a criança educada no lar, ela vai bem na escola. Nunca se teve tanto trabalho os psicólogos e psiquiatras como nos dias de hoje. Nunca reencarnaram tantas crianças com transtornos, com problemas como no dia de hoje. Por quê? Porque nós estamos numa transformação na Terra. Então, as crianças são inteligentíssimas, são imperativos e tem uma série de títulos que deram para as crianças aí, mas quem educa primeiro é o lar. É ali que nasce a célula para que a pessoa se torne uma pessoa do bem. E essa relação não se dá só na infância. A gente é educador e responsável a vida inteira. Mesmo os filhos adultos já que precisam que sejam amparados, né? E educados ainda. É o que está falando aqui. A gente acompanha o filho até depois de velho. Eu tenho meu filho, tem 40 anos. Hoje eu fui falar uma coisa para ele. Ele falou, pai, você acha que eu sou criança? Eu fiz 40 anos ontem. Eu falei, para mim você é criança ainda. Não adianta, você vai ser sempre criança. Então, muitas vezes a gente até atrapalha. Que a gente começa a querer direcionar a vida deles. E é um espírito diferente. Então ele vai ter a vida dele. Mas a gente não deixa de dar aquela
pitadinha, né? Aquela opinião. É difícil eles concordarem, mas não custa falar. Se uma criança se torna má, malgrado os desvelos de seus pais, esses são os responsáveis? Não, porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais é penosa a tarefa e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-la do mau caminho. Se uma criança resulta um bom sujeito, malgrado a negligência ou os maus exemplos dos pais, esses retiram algum fruto? Deus é justo. Olha só, aqui está encerrando, né? Então olha para vocês verem, está dizendo para nós aqui. Então quanto mais difícil é a criança, mais a gente tem que impor. Deus impõe a reencarnação, está no livro dos Espíritos. Porque o Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. De um jeito ou de outro nós vamos evoluir. Nós podemos estacionar, ficar estacionário numa encarnação, mas regredir jamais. Todo o conhecimento que a gente adquiriu está armazenado. Por isso nós temos o subconsciente, o superconsciente, o consciente, porque está tudo arquivado ali. Então nós trazemos muita coisa do passado para agora e agora nós estamos preparando o nosso futuro. E está dentro disso daqui, ó. Quer dizer, se o pai foi negligente, eu lembro muito da minha avó. Minha avó veio da Itália e lá tinha forca. Eu já contei isso aqui, mas está dentro disso daqui. E o rapaz, jovem ainda, ele ia ser enforcado. E todos iam assistir. Olha como que já evoluiu a justiça, porque na época todo mundo ia assistir o enforcamento. E a minha avó era criança. E as pessoas levavam as crianças também para assistir. E na hora lá, a pessoa podia fazer o último pedido. E esse rapaz pediu que a mãe dele subisse lá. Quando a mãe dele subiu, ele abraçou ela e deu uma mordida, que ela deu um grito. E aí ele falou, minha mãe, quando eu roubei a primeira vez, eu era criança, se a senhora tivesse me punido, hoje eu não ia ser enforcado aqui. Olha o que ele jogou em cima da mãe ali, naquele momento. Então, muitas vezes, pegou um objeto, a gente não sabe o que é, alguma coisa que a gente desconfia, vamos ver a origem e vamos começar desde ali. Mas cada um é cada um, Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Mestre, é tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. É a doutrina espírita da nossa vida. Vamos focar naquilo que nós viemos buscar aqui nessa noite. Com certeza, meus irmãos, nós vamos receber. Que Deus nos abençoe. No momento do passe, cada um faz o seu pedido mental. Muitos irmãos que nos acompanham estão aqui. Muitos falarão na mesa. Outros serão assistidos sem dar a palavra. Mas o importante é que nós estamos aqui. Que Deus nos abençoe. Gente, muito obrigado pela presença. A gente tem que agradecer pela atenção nossa aqui. E só para a gente ir embora, no capítulo 2 de Lucas, nós vamos ver lá, quando Jesus foi apresentado ao templo, tinha ali um ancião por nome Simeão, e ele era um profeta. Simeão e Ana, a profetisa. Interessante que essa Ana foi aquela mesma médium que está no Velho Testamento, que era Pitonisa de Endor, a médium de Endor. Quem pegar o Velho Testamento vai ver isso daí. Muitos criticam que a Bíblia proíbe a mediunidade, é só pegar o Velho Testamento e ver. E o Simeão, quando a Maria apresentou Jesus no templo, que era costume daquela época, quando ele ergueu Jesus, correu água do olho dele. E ele disse para a mãe, para Maria, ele veio para a queda de muitos e a ascensão de poucos. E seu coração será transpassado por um punhal de dor. Ele sabia da trajetória de Jesus. E acho que nenhuma mãe sofreu mais do que Maria, apesar da compreensão, né? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Muito obrigado, gente, pela presença.